Bíblia fala que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. E se nós olharmos para os fenômenos naturais, como o mundo tem sido convulsionado por todos eles, em todos os lugares, se nós olharmos para os fenômenos sociais, as discussões ideológicas, as discussões políticas, se nós olharmos para os fenômenos econômicos, nós podemos ver claramente que o fim está muito mais perto do que nós podemos imaginar. E eu gostaria de abordar com você justamente a respeito dos fenômenos econômicos. Esse é um canal para nós olharmos principalmente dessa perspectiva. A economia dá sinais claros de que nós estamos muito mais perto do fim do que nós podemos imaginar. E aqui com você eu quero te ajudar a enxergar como nós estamos vivendo, de fato, muito perto da última fronteira da liberdade. Então fica com a gente e você vai ver como nós estamos aí realmente vivendo tempos difíceis e como é importante, nesses momentos, nós estarmos preparados para aquilo que está por vir. E aí, pessoal, tudo bem? Você está aqui na última fronteira da liberdade. Estou rodando aqui um pouco, vou aproveitar para gravar um vídeo aqui. Na verdade é um react, uma participação de uma pastora num podcast. E vocês vão entender o porquê desse react quando vocês verem aí o vídeo, né? Ou pelo menos o corte do podcast, tá bom? Mas antes de eu começar a falar sobre o vídeo em si, deixa eu fazer uma introdução. Esses dias eu fui num golf resort aqui, não fui lá para me divertir não, fui lá para resolver uma situação e é muito bonito, bem legal. Vou até deixar uma foto aqui para vocês verem depois como que é lá. E aí eu tava pensando, enquanto vi o pessoal jogar golfe lá, naquilo que eu vou falar para vocês aqui, né? Golfe é um esporte caro, como todo mundo sabe, para comprar os equipamentos e tal. E também não é um esporte muito fácil de se jogar, aparentemente fácil. É só dar a atacada, mas não é tão simples assim, né? Quem procura entender o esporte sabe que não é tão simples. Mas aí fica a questão. Então, por não ser simples, golfe não é um esporte para amadores, né? Como diz o ditado lá, tal coisa não é para amadores, né? E eu fiquei pensando que talvez, na ideia de alguns, o Apocalipse também não seja para amadores, né? Será? Será que o Apocalipse não é para amadores? Então, veja o que essa pastora fala a respeito do Apocalipse. O assunto que eu mais detesto na minha vida de Bíblia é escatologia. Por quê? Porque eu acho que nós temos tanta arrogância na gente vir uns vidente gospel querendo adivinhar o futuro, quando a Bíblia tem coisa que ela deixa como um mistério e tem coisa que tá ali como um ponto de interrogação para que você fique atento e se prepare. Eu vejo o cristão condenar tanto a astrologia, porque vai ficar vendo o horóscopo, não sei o que lá, também acho errado. Uhum. Mas peraí, não é mais ou menos uma astrologia bíblica, você, como é que é? Como é que é isso do Apocalipse quer dizer A, B ou C? Cara, menos. Tá ali escrito que vai acontecer uma série de coisas e eu e você precisamos estar prontos, atentos aos sinais, que é o que o Felipe tá rasgando aqui pra gente. Os sinais são absurdos, os sinais. Estão na nossa cara os sinais, porque o que ele tá mostrando? Que os 10 chifres, que muita gente não faz associação, porque a gente pinta na nossa cabeça uma imagem de que vai vir um governo mundial, vai ser muito óbvio, e todo mundo vai saber, a gente vai saber, né, quando começar um governo mundial. Só que não, tá tudo muito bem disfarçado, esses 10 chifres, esses 10 reinos estão bem disfarçados para ninguém perceber que é um super governo mundial. Tem várias estratégias para enganar, que quando a gente cair a ficha, era o fim, já era o governo mundial, para ser tarde demais para as pessoas se levantarem. Então, na verdade, o que eu vejo? Eu vejo que, claro que vai ter muita coisa que vai ser uma pessoa, vai ter muita coisa que vai ser um acontecimento, não é metafórico, é real. Só que
tudo indica, tudo inclina, tudo empurra a gente pra gente se preparar. Não pra gente tentar controlar o futuro, porque é uma coisa impossível. Nós não temos o poder de controlar o futuro. Nós não vamos poder impedir isso. Muita gente, ao ler, fala, temos que lutar contra. Nós estamos na Terra para oferecer resistência espiritual ao mal. Vamos oferecer resistência espiritual. De que jeito? Sendo a gente o templo do Espírito Santo, para que a gente possa oferecer resistência. E qual é a maior luta que você vai encontrar hoje? A maior luta é justamente na área de oferecer resistência em santificação. A maior guerra que você está vendo hoje, que a inteligência artificial tem um papel violento hoje, e toda a internet, tudo que a gente está vendo em tecnologia, é influenciar a vontade humana, que é o que a Bíblia fala sobre coração. Você vai encontrar alguns livros da Bíblia que são muito fortes sobre isso, que Deus quer o coração, e o diabo também quer o coração. E o coração é a alma, na Bíblia é a sede das nossas vontades. Então, eu penso que o Apocalipse é um livro fantástico que a gente tem que ler, tem que estudar, claro. Mas eu penso que o mais importante do Apocalipse é que você olhe e veja, está chegando, eu preciso estar em santidade, eu não posso ficar como as virgens, né, irresponsáveis, loucas, que não estavam se preparando. Uhum. Eu quero é curtir a vida e viver o momento. A maioria das pessoas estão vivendo assim. A maioria das pessoas está vivendo assim. Concordo. E é curioso, porque o próprio nome do livro significa revelação, né? Se o livro significa revelação, significa que é algo que está aí sendo deixado para que as pessoas entendam, para que elas compreendam, né? Ou Deus revelando aquilo que vai acontecer. É bem verdade que ele faz por meio de símbolos e assim por diante, mas será que esses símbolos de fato não são compreensíveis? Será que cada pessoa pode dar a interpretação que quiser a respeito disso? Essa é uma pergunta que fica muitas vezes na mente das pessoas ao pensarem em ler o Apocalipse. Mas eu vou dar uma dica aqui já. Interessante que ao longo dos anos, né, a própria teologia criou-se, né, desenvolveu regras para a interpretação da Bíblia, né? E essas regras têm como base, por exemplo, a Bíblia como intérprete de si mesma. Então, aquilo que está escrito ali, embora muitas vezes esteja em símbolos, significa que pode ser compreendido porque a chave para a interpretação do símbolo está dentro da própria Bíblia. Então, essa é uma regra básica de exegese, como a gente costuma dizer, né? A Bíblia como intérprete de si mesma. E isso vale para a Bíblia como um todo, para o livro do Apocalipse também, consequentemente para outros livros, que não são tão fáceis de entender, como o livro de Daniel, por exemplo, mas que podem ser compreendidos sim, e devem ser compreendidos. E aí a gente vê uma pessoa fazendo um comentário desse, você fica pensando, puxa, então realmente não dá para entender. Não, é possível entender, e mais do que possível, é necessário entender. Porque no livro do Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, né? Aquilo que está escrito na profecia, porque o tempo está próximo. Então, ao contrário, ou o contrário daquilo que essa pessoa está dizendo aí no podcast, né? O livro do Apocalipse é para ser compreendido sim, e ele pode ser compreendido sim. E eu faço o meu apelo para você, lance mão dessa bem-aventurança, né? Não vá por esse caminho aqui não, de que não dá para entender e tal. Então, busque compreender, ele é fundamental. Claro, quero fazer uma ressalva aqui ao que ela coloca no final, né, desse corte que a gente fez aí, de que, de fato, a grande motivação para o estudo do Apocalipse é a nossa santidade. Ela está correta nisso. É nos santificarmos. Estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus. Então, esses deveriam ser tempos solenes, né? Como no Antigo Testamento, no dia da expiação, as pessoas tinham que quebrantar o seu coração, estar diante de Deus realmente, né, com humildade, com pedido de perdão, sabendo que aquele era um momento muito importante. E eu creio que esse é um momento muito importante da história também. Estamos aí muito próximos da volta de Jesus. Então, que você possa se preparar. E o preparo tem a ver com você compreender aquilo que está acontecendo, os tempos que nós estamos vivendo. E você está aqui na última fronteira da liberdade. Obrigado por assistir, curte o canal, se inscreve lá também, compartilha, e nós vamos ter mais vídeos aí para vocês. Valeu, um abraço.